Saudações, Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele por mais um dia nesta vida. Neste momento, nós estamos gravando mais um estudo. Um cego ensinando a enxergar. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos falar uma coisa que nós descobrimos através dos nossos estudos, que nós temos duas personalidades. Para melhor analisar, nós vamos recorrer novamente lá no começo da coletânea chamada de Bíblia, o livro da Gênesis, o dia da criação. Então disse Deus, a força criadora: façamos o homem à nossa semelhança, macho e a fêmea. Percebe? Homem, o corpo, macho e a fêmea é a personalidade. O homem é o corpo material, a fêmea e o macho é o espírito, a personalidade. Vamos então agora lá no batismo de João Batista. Estando Jesus batizando lá no Rio Jordão, envolvido com uma energia profética divinal, eis que Jesus passa por ele. Ele chama André e Filipe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns tempos depois, o mesmo discípulo vai visitar João Batista, que já estava preso no calabouço. Então disseram a ele: Senhor, aquele que tu batizaste, ele está curando os enfermos, limpando os leprosos, fazendo o cego enxergar, ressuscitando os mortos. Aí João fala para ele, pergunta para ele se ele é o Messias esperado ou se devemos esperar outro. Percebe? Lá no Rio Jordão, envolvido com a energia divinal, ele reconheceu o Messias. Agora, como homem preso no calabouço, no sofrimento, ele já tinha esquecido. Vamos a Pedro. Em certo lugar, o Senhor Jesus, reunidos aos seus discípulos, pergunta para ele: o que diz o homem que eu sou? Cada um deu uma sugestão. Ele vira para Pedro e disse: e tu, Pedro? Que pensa que eu sou? E Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo, o Messias, esperado por todos. Então disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi o corpo que revelou, mas o Espírito que está em ti, a quem Deus revelou. Passado algum instante, Jesus profetiza do seu sacrifício, do martírio que tinha que passar. Então Pedro contestou: Senhor, de maneira nenhuma nós vamos deixar que isso aconteça. Jesus vira para ele e disse: afasta de mim, espírito do homem, porque você não entende as coisas divinal. Percebe? Na primeira vez, Pedro estava falando no Espírito.
A segunda vez já era o corpo, o material. Jesus também tinha duas personalidades. Na festa de Caná, Maria aproxima de Jesus e diz: o vinho deles acabaram. Aí Jesus responde a ela: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Percebe? Jesus chama Maria de mulher. Lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus chama João, Tiago e Pedro para ir orar, ele disse a ele: orai e vigiar, ora comigo, porque o meu tempo é chegado. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus tinha medo de não suportar, de ter que deixar, de abandonar a sua missão. Por isso ele pedia ajuda. Na cruz, quando ele olha, percebe Maria deitada nos ombros de João, chorando. Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Pela segunda vez, Jesus chama Maria de mulher. Jesus era carinhoso com Maria, era amoroso. Mas aquele que respondia não era o Nazareno, era o Espírito, o Cristo, que habitava nele. Mas existe uma força que é um só. Só tem uma personalidade. É o Deus Criador de todas as coisas. Lá no livro de Salmo, Davi escreve no Salmo que Deus é onisciente. João Evangelista escreve que Deus é onisciente, que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, que ele trouxe lá do alto, do Deus onisciente. Onisciente. Agora nós vamos, capítulo 17, a oração sacerdotal, o próprio Jesus falando: Pai, eu te dou graça, porque eu consegui revelar a estes que tu me deste, que o Senhor é um Deus único, Pai da eternidade, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Presta atenção, querido irmão, querida irmã. Esta força criadora que nós chamamos de Deus é o único que é onisciente. Onisciente quer dizer uma só pessoa, uma só personalidade. A igreja, como está sempre na contramão da verdade, ela dividiu Deus em 3 pessoas. É por isso que eles pregam que Maria de Nazaré é a mãe de Deus, por não conhecer o que é Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque, segundo Jesus, os religiosos, a igreja é cego dirigindo cego. E nós dissemos: cego, surdo e teimoso. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista. Eu prego a você o verdadeiro evangelho.
Porque existe dois evangelhos. Existe o evangelho verdadeiro de Jesus e o evangelho da igreja. Eu sou o evangelista Francisco Pedro, sou administrador desse grupo. Convido a você para unir-se a nós, para estudarmos verdadeiramente o Evangelho de Jesus, que também há dois evangelhos. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus e o Evangelho da igreja, que a igreja deturpou, destruiu. Conheça a verdade, que ela te libertará. Seja livre, liberta da escravidão religiosa. Jesus precisa de você, porque a humanidade precisa dele. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.